Muito bem, esse é o Oriente-se. Eu já estou aqui com várias questões a serem respondidas. Já preparei o doutor Wagner aqui, que ele vai começar a trabalhar, fazer hora extra aqui, né? Mas você é muito bem-vindo, meu querido irmão José do Patrocínio de Unai, Minas Gerais. Deus abençoe, mais um sócio, né, que ajuda nessa obra, para que a gente possa trazer essa riqueza, essa orientação, essa direção, graças a cada um que faz um pouco. Se todos nós fizermos um pouco, fizermos a nossa parte, aquilo que é possível a cada um de nós, Deus multiplica e faz com que esse corpo, esse todo, chegue, né, a um bom êxito. Obrigado, José do Patrocínio de Minas Gerais, na cidade de Unai. Bom, doutor Wagner, a gente tem aqui várias perguntas, mas antes das perguntas a gente tem um VT ainda, né, caprichado pela produção, produzido, falando do sacerdote. Agora o sacerdote vai falar, padre, mas não é assim, não. Vamos lá, vamos ao nosso VT. A união conjugal na igreja é um sacramento. É o enlace diante de Deus para se constituir uma família. O momento é simbolizado pela troca de alianças. Então faz parte da celebração de um matrimônio a acolhida das alianças, que são acolhidas, abençoadas, depois entregue também pelos noivos um para o outro, no sentido do amor que une duas pessoas. Para Padre Ademar, é necessário uma preparação, que pode acontecer no curso de noivos. Um conhecimento entre o casal para que a união perante Deus seja verdadeira e duradoura. Agora, o que a igreja pede? Pede que haja esse conhecimento mútuo, também assim uma escolha de um para com o outro que seja livre, seja consciente, seja responsável e seja justamente assim uma decisão amadurecida para uma vida a dois e uma vida toda. As razões que levam muitos casais a se unirem no caminho do matrimônio nem sempre se mantêm durante toda a vida. Os momentos de crise são comuns na vida conjugal e muitas vezes são os motivos para o divórcio. Então, na sociedade de hoje, nós vemos uma dificuldade muito grande das pessoas, assumir um compromisso duradouro. E muitas vezes leva para a vida de família, a vida de matrimônio, esse mesmo sentido. As instituições passam por uma crise, porque realmente as pessoas não estão, às vezes, preparadas para assumir compromissos duradouros e o matrimônio é um desses compromissos. O padre afirma que é necessário fortalecer aquilo que une o casal para superar as dificuldades e viver um relacionamento feliz. A palavra de Deus fala que um homem e uma mulher prudentes constroem a casa sobre a rocha. A rocha é a palavra de Deus, o projeto de Deus. A vontade de Deus que o casal deve sempre buscar também realizar. Significa que o casal tem que ser colunas fortes mesmo para assumir o caminho da vida. Antes do doutor Wagner ainda, o padre, na verdade a igreja, ela quer trazer luz, uma direção, uma orientação mínima, mas ela espera que o casal tenha tido um caminho afetivo, um crescimento de conhecimento, não é porque o curso de noivos não é suficiente, na verdade é mais um momento de tentar dar uma direção, né? Pois é, o problema está na formação que se tem. E a gente vê que as famílias hoje em dia não dão formação. Os pais, porque esse documento do Papa também fala que a primeira igreja é a igreja doméstica, né? E os pais têm que dar uma formação para os filhos. Como lidar com a realidade pessoal, como lidar como família. Ou seja, tem que ter uma estrutura. A raiz de tudo está na família, a essência. E os pais não têm mais essa capacidade de educar os seus filhos, não tem mais uma educação para a vida. Ou seja, então são filhos que crescem totalmente desestruturados, não têm uma formação. E eu vejo, por exemplo, uma coisa boa, por exemplo, meninas que não sabem fazer um arroz, por exemplo, né? Eu já peguei casos assim, no confessionário, né? Problema de não sabe fazer arroz, não sabe fazer, vive de lanche, famílias que vivem de lanche. Ou seja, são coisas bobas, que vai desde as coisas mais bobas até as coisas essenciais da vida. E essa questão de um curso de noivos de 2, 3 horas, um curso de noivos, mesmo que seja um dia inteiro, isso daí não vai formar ninguém. Nós, sacerdotes, eu, pelo menos, passei uma formação de 6, 7 anos para ser sacerdote, né? Como
eles estudarem aqui no mínimo 5, 6 anos, no mínimo também, para ter uma formação, para poder ter. E mesmo assim a gente percebe que se não continuar lendo, a gente vai ficando atrasado. E tudo vai evoluindo. Né? E a gente precisa estar estudando sempre. Então, se não tem essa raiz familiar, se os pais não educam, não vai ser em 2, 3 horas que eu, padre, ou a pastoral, vai conseguir mudar a cabeça daquilo que ele aprendeu durante 20, 30 anos dentro da sua casa. Então, Né? o casal também tem que continuar se atualizando. Claro, sem dúvida, essa maturidade. E a maturidade ela acontece ao longo das nossas vidas também. É claro que tem coisa que a gente aprende com a vida. Né? Tem coisa que o seminário não me ensinou. Não tem jeito. Eu aprendo no dia a dia, por mais que eu tenha visto padres, por mais que eu fiz pastoral, por mais isso, tem coisa que é o dia a dia nos ensina, e aí a vida de oração, o perdão, e a gente poder retomar esse bom caminho. Isso para todos nós como vocacionados. Porém, a família, se não tem a essência ali dentro, ela não consegue depois caminhar. E aí é onde vai se perdendo, né? Ah, eu casei para ser feliz. E aí? E o resto? E depois? Né? Ah, fui para a lua de mel. E depois? Né? Ou seja, não há uma continuidade, não há uma preparação desse casal, dessa família, para um futuro, daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 30 anos. Né? E eu vejo, a gente está ali no altar para celebrar o matrimônio, como mostrou o padre ali celebrando, a gente olha para o rosto, a atitude que eles têm, a forma como eles se olham, não é que a gente quer julgar, você fala assim, não vai longe. Da forma como vem conversar. A gente atende os juramentos, né, dos casais que vêm lá, a gente atende o juramento, aí você vê a forma como eles estão ali, é oba-oba. Né? Ah, se não der certo, casa de novo. Você vê que... Então, a gente já sente na raiz, na essência, antes do casamento e durante, a gente já sente, fala, isso aqui não vai longe. Então, tem muitos casos assim que nós, sacerdotes, já olhamos ali, só que a gente não tem como interferir. Fala, olha, vocês não querem repensar? Né? Então, eu tenho na minha paróquia tentado trabalhar um pouquinho essa questão, Laércio. Pegar os jovens, conversar. Quando começa a namorar, eu falo, olha, vem pedir para o padre, vem conversar com o padre. Alguns vêm, conversa, eu acompanho, vou conversando. Tive um caso agora recente, um rapaz que era coroinha, se tornou acólito, depois deixou, começou a namorar, até pensou no caminho vocacional como sacerdote, mas percebeu que não era a vontade de Deus. Uma moça que começou a participar do grupo de jovens, foram se conhecendo, namoraram, e se casaram agora, não faz nem um mês, vai fazer umas 2, 3 semanas que eles estão casados. Mas a gente percebe que houve... É diferente. Claro que pode dar errado. Né? Não estou falando que é 100% de chance de dar certo. Mas é muito mais certeza porque existe uma raiz de família, existe uma raiz, toda uma história que eles buscaram uma formação. Então é muito mais certeza, a gente tem muito mais segurança desse casal. Então, uma formação, resumindo, uma formação de 2, 3 horas, como um curso de batismo, né? Como um curso, aquilo ali... E essa convivência com gente, Sim. né? Essa convivência na comunidade, porque você falava do individualismo, das empresas e tudo vem de uma educação muito individualista, né? O jovem, ele lida com os games dele, com as coisas dele, computador dele, não se sensibiliza com pessoas mais. Né? Não tem mais sensibilidade. Eu me lembro quando, recém-casado, meu pai sempre foi muito trabalhador, sofrido, veio do Nordeste, aquela coisa. Então, eu tinha o trabalho como a coisa mais importante. Mas, à medida que a minha esposa ficou grávida, à medida que a minha esposa tinha que ir para o ginecologista, eu achava aquilo tão indelicado, né? Tão difícil, tão exigente, porque o homem não passa... pelo menos na juventude, por esses exames ainda, e a mulher de novo, e vai de novo, e vai de novo, e você começa a se sensibilizar. Mas eu acredito que muita gente olha e é insensível e segue ali como marido, cuidando das coisas dele, e ela que se vire. Não é, Ayrton? Você vê muita insensibilidade nos casais. A gente pode pegar essa palavra que você está falando, insensibilidade, e pensar a seguinte coisa, que hoje é difícil as pessoas se conhecerem realmente. E a gente tem um mecanismo de defesa que a gente chama de projeção. Ah, olha lá, minha esposa é igual minha sogra mesmo. Ou se o filho está dando algum problema, fala assim, é igual a mãe. É igual a da família, é da mãe. Procura sempre achar um veio ruim da família para falar, veio de lá. Então, a gente está falando aqui de separação o tempo todo e a gente nem tocou na questão de como os filhos sentem, como os filhos veem isso. Então, é um negócio bastante complicado. Então, a gente percebe que você se comprometer, você se doar, você trabalhar duro, hoje em dia é visto como uma coisa boba. Ou, imagine, você tem que enganar, ter o seu salário, se divertir, viajar muito, aí você vai ser feliz.
E a gente percebe que as pessoas que se conhecem, elas têm um senso de realização, cada um na sua. Às vezes a pessoa gosta de fazer um pastel, mas faça esse pastel com arte. Eu falava em um outro momento aí sobre a questão de alimentar a alma, que eu acho que a religião alimenta a alma, a arte alimenta a alma, música, teatro, essas coisas são muito legais. Então as pessoas estão muito insatisfeitas e buscando, assim, correndo, procurando em qualquer canto uma forma de se gratificar. E para a gente ter felicidade, diferente de se gratificar, tem que realizar. A felicidade é um subproduto da realização. Você tem que fazer alguma coisa. E que você faz isso no sentido do outro, do encontro. E eu percebo, às vezes eu atendo homens ou a mulher só, então tem muita traição. Então outro dia estava lendo uma estatística falando que os homens, em média, 60% já traíram as esposas. E as mulheres tinham uma estatística que eu achei curiosa, assim, que falava de 53%. Do homem 60%, mulher 53%, ou seja, a diferença não é muito pouco. Tão grande. Mas eu conversando com as pessoas que traem, eu percebo que às vezes elas vão buscar aquilo que ele gostaria que a própria esposa fizesse para ele. Mais carinho, atenção, ser reconhecido. Então é gozado isso. Porque às vezes o cara trai, ou a esposa trai, depois ela quer ir lá com o marido, ou o cara vai com a mulher e quer ter uma relação, às vezes, com ela, quer ter carinho, mas que ele não está conseguindo dialogar com ela, falar sobre suas necessidades. Porque para a gente que é homem ainda é mais difícil falar sobre as nossas necessidades. Que é um negócio assim, meio que parece que é de boiola, é não sei o quê, ter sentimento. Então, ter sentimento hoje parece que é uma coisa fora de moda. Mas as pessoas estão adoecendo muito hoje por conta dessa falta de conexão com o seu desejo, com os seus sentimentos. Então a gente fala das doenças psicossomáticas, né? Que vão... Onde está o nosso foco, né? As pessoas focam só no trabalho, só no trabalho, só no fora, trabalho. né? Bom, doutor, vamos lá para a nossa sabatina? Bom, olha, a Maria de Lourdes, ela está perguntando, 1 ano atrás eu assinei a separação, mas ainda não foi averbada. Meu casamento é válido? Não. Ainda é válido? Não, ela está separada. Ela está separada. A única coisa que ela não tem é a averbação no cartório de registro civil. O problema é que ela tem que mostrar essa certidão em algumas circunstâncias, né? Ela vai fazer um cadastro, ela vai ter que tirar um documento, ela tem que apresentar uma certidão atualizada e a certidão tem que ter a averbação da separação. Então, o ideal é levar ao cartório de registro civil. Esse não é o caso do divórcio, é aquele caso que a gente falou da separação. Não, mas, mas a mesma situação, a mesma circunstância. Porque eles fazem a separação, são dois momentos. Um é o momento onde faz a separação ou no fórum ou no cartório de notas, e depois aquela separação é levada àquele cartório onde houve o casamento. Ah, sim. Então, e aí faz a averbação no assento de casamento. Então, a margem é averbada a separação. Então, existe o registro do casamento e a averbação da separação e depois a averbação do divórcio. A certidão de casamento passa a sair da seguinte forma: casamento na parte frontal e no verso a averbação da separação e do divórcio. Fátima da Silva, ela está com a seguinte pergunta: estou passando por um problema de separação, tenho 26 anos de casada e meu marido e eu já não temos mais relações. Poderíamos dar início ao divórcio através do cartório de notas? Precisamos contratar um advogado para esse processo? O divórcio pode ser feito a qualquer tempo no cartório de notas, não precisa ter razão. Ela deu alguns motivos da separação. Hoje, nem para o juiz, nem no cartório de notas é necessária a motivação da separação e do divórcio, consequentemente. Então, o casal vai até o cartório de notas e no cartório de notas faz o divórcio ou a separação, a menos que existam filhos incapazes. Porque se tiver filhos, aí não tem jeito, tem que ir para o juiz. Tá, mas ela precisa de um advogado para isso? Precisa. Precisa, né? Precisa. A defensoria tem um serviço para esse tipo de... E a Joana Ermelindo, Ponte Nova, Minas Gerais. Eu tenho uma colega que namora com um senhor divorciado. E sua ex-esposa já é falecida.
ela poderia estar casando... Ah, não, esse é para o padre. Ela poderia estar casando na igreja? Como que é a pergunta? Repete, por favor. Você estava situado, né, mano? Eu tava que nem eu. Mas pela dele lei ali. tem uma suspensão também. Tem? Tem. Então, o senhor responde primeiro, depois eu passo para ele. Ela tem uma colega que namora um senhor divorciado e a esposa desse senhor já é falecida. Né? Ela poderia estar casando com esse senhor na igreja? Não, pela lei o casamento rompeu-se com o divórcio. Depois, com a morte, não mudou, né? Porque o casamento já estava, já não havia mais vínculo matrimonial. Ele, em relação a ele especificamente, como ele é divorciado e agora a viúva, não, a viúva não, ele é viúvo, né? Ele viu. Não é nem viúvo, ele é divorciado, né? Porque ela morreu depois. É. Então, ele só não vai poder se casar se ele tiver filhos e o inventário não foi feito. Se o inventário foi feito, a separação de bens foi feita, aí não tem problema, pode se casar normalmente. Interessante. Interessante. Pegando o gancho dele, então, no caso, como ela faleceu, então ele pode contrair matrimônio. Porém, precisa ver se essa pessoa que está namorando e quer casar com ele, precisa ver se ela nunca teve nenhum relacionamento, sobretudo for casada na igreja. Entende? Aí precisa saber do caso dessa outra pessoa. Se ela não tiver... Se ela não tiver nenhuma relação com ninguém, namorou, sei lá, né, conviveu com alguém, mas não que chegou a casar na igreja, então pode contrair matrimônio com ele. O padre, a Linda Cir, ela está dizendo, olha, eu sou casada há 40 anos, meu marido é alcoólatra e não quer parar de beber. O que eu faço? Fico nessa ou me separo? Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias até que a morte nos separe. E aí é uma questão da gente rezar, acompanhar. Por que ele bebe? Eu aprendi que quem tem um vício, ele de certa forma está chamando atenção porque tem um problema. Existe uma raiz nesse vício. Nesse problema existe uma raiz. Então tentar conversar, levar um sacerdote que reze por cura, né? Quiser me procurar, quiser a gente ajuda, né? Então a gente tentar ajudar essa pessoa a sair dessa situação. Mas a gente tem que aprender a abraçar nossa cruz e ir até o fim, né? Claro, se tem uma questão de violência, questões que são insuportáveis, que começam a prejudicar, aí a própria palavra de Deus é claro, né? Se separe e cada um se mantenha cuidando das coisas do Senhor, né? Mas é claro que a gente nunca vai aconselhar se separar, mas que possa ir até o fim. Agora, eu também queria dar falar uma coisa importante, Laércio, que isso é importante. Muitas pessoas que não sabem, existe uma coisa chamada nulidade matrimonial diante da Igreja Católica, né? Que muitos não têm essa clareza. Não dá para explanar muito. Um dia a gente poderia até tratar até chamar o Padre Grido, é muito inteligente sobre essas questões, para tratar mais detalhado. O que é nulidade matrimonial? Por exemplo, um dos exemplos de muitos. 40 anos casado. Suponhamos que, ou 10 ou 20, não importa quanto tempo. Um exemplo muito claro. Vamos supor que a pessoa falou que era médico. Não, eu sou médico, sou médico. E quando casou, depois de 5, 6 anos, descobriu que o cara é enfermeiro, por exemplo. É um erro de pessoa, né? Errou. Ou seja, dá a questão de nulidade. E existem muitos casos que dá nulidade matrimonial e você pode contrair outro matrimônio. Padre, como saber? Existe dentro da igreja o chamado tribunal eclesiástico, assim como tem o tribunal, né, civil, né? Tem o tribunal eclesiástico. Então você procura o sacerdote da sua paróquia. Esse sacerdote vai conversar um pouquinho com você, vai te indicar um tribunal eclesiástico, ou você pode ir direto ao tribunal eclesiástico, tá certo? Conversa lá com os profissionais que são, normalmente sacerdotes também, tem sacerdotes lá dentro, e aí vai ser feito perguntas específicas, detalhadas, até mesmo íntimas, para saber a que ponto vai, porque tem muitas coisas que envolve para poder te ajudar nisso, né? Não é que, bebeu, então tem direito de nulidade. Não, vai de caso para caso também, como é muito, muito problema. Eu gostaria também de entrar um pouquinho nesse assunto, porque eu tenho certeza que tem muitas famílias aí que estão com esse problema do álcool, né, do marido, ou até às vezes do próprio casal, tudo. Então, tem um termo que a gente chama de codependência, que às vezes 40 anos nesse sistema. Então, eu oriento essa senhora que fez a pergunta a procurar algum grupo de apoio, porque a gente tem grupo para familiares de alcoólatras, assim. Então, é importante que ela vá procurar ajuda
para ela quebrar esse círculo vicioso que às vezes ela também está Essa doente. comodidade. Comorbidade, a gente chama assim, que ela vai ficando ali doente junto ali também. Então ela pode sim buscar ajuda e eu já vou até falar Tem uma mais coisa. um caso aqui, então, deixa eu te interromper, porque talvez seja um outro caso de comorbidade. Meu marido tem uma outra mulher e um outro filho. Se não for, a gente volta nessa pergunta depois. Ele vive comigo, estamos na mesma casa há 47 anos. O que devo fazer nessa situação? É semelhante à situação de estar acomodada? Então, a gente precisa ver qual a função que tem na vida dessa pessoa estar nesse relacionamento com um certo grau de sofrimento, como você está falando. Então, e até a gente que é psicólogo procura ajuda, porque debaixo do meu nariz eu não consigo enxergar as coisas aqui que estão acontecendo comigo. Então a gente vai, procura uma ajuda fora. Porque na questão do alcoolismo, ou na questão assim, uma pessoa já tem outra pessoa ali, então a gente tem que ver o significado que tem isso e por que a gente está inserido. Porque a pessoa passou a ter uma atitude muito passiva. Mas às vezes também, Laércio, desculpa interromper, me vem na cabeça essa situação, uma pessoa que nunca trabalhou na vida, e sobretudo as pessoas mais antigas, né, elas têm muito essa questão. É que hoje as mulheres mais atuais, elas têm essa questão de trabalho. Mas você pega essas pessoas aí que hoje têm 70 anos, 60 anos de idade, tem pessoa que nunca trabalhou na vida e sempre foi dependente do esposo. Ela pergunta, o que eu vou fazer? Então, são situações muito delicadas que tem que ter um acompanhamento, né? E aí buscar um NA, um AA, buscar meios de ajuda, né? Como ele está falando aqui, para a gente poder tentar ajudar essa pessoa. Mas são situações delicadíssimas, né? O ponto de vista da igreja em relação, você escolhe, ou você vai ver lá, ou vai viver aqui, né? Eu sou muito claro nessas ideias. Não, você quer lá, então você vai. Você quer ficar, então você fica. Só que, por que normalmente eu gosto, aprendi isso, eu rezo em cima disso? Por que uma pessoa que trai, ela não sai definitivamente de casa? Sobretudo o homem. Porque, no fundo, o porto seguro dele é a sua casa. O meu porto seguro, no fundo, é a minha casa. Então, ele tem essa dificuldade também de sair também. Então, para ele também está cômodo, como para a pessoa também, ela também está cômoda também, porque ela também não sabe como reagir. Mas é preciso dar um basta na situação. Por quê? Questões de doença pode trazer para dentro de casa. Não podemos ficar só questão espiritual, né? Questão de doença, outros problemas que vai ser, né? Depois a má fama da família, do nome que se gera, uma série de coisas que envolve. Mas é preciso dar um basta em certas situações. E esse basta, que a gente fala sempre, é questão assim do hardcore. Hardcore, traduzindo, é coração duro às vezes. Então, na questão da droga, do alcoolismo, quem está em volta tem que ter uma atitude firme, dura, e às vezes a pessoa consegue melhorar depois de algumas perdas. E ela tem que enxergar as perdas, e as perdas têm que ser reais e concretas. Ou seja, às vezes o dependente ele precisa de um choque. Sim. Se você quiser, a gente volta nesse assunto depois do intervalo. Aí a gente vai para o intervalo. Está esquentando cada vez mais o Oriente. A gente volta já já.